Olá, meus amores. Vamos continuar nossa correção no capítulo 3, tá? Vamos fechar esse capítulo agora para a gente começar na aula que vem o capítulo 4 de Renascimento finalmente. Tá bom? Então vamos lá. Paramos na página 58, tá? Na número 4, quem foram os maias? A gente já falou, né, que os maias eram daqueles três povos das civilizações pré-colombianas, né? Daquelas civilizações agrícolas, no caso, grandes impérios agrícolas. E eles ficavam ali no meiozinho na América Central, enquanto os astecas ficavam da América Central para a América do Norte e os incas ficavam na América do Sul. Agora, quais foram as suas características mais marcantes, né? Foram uma civilização que tinha um alto grau de conhecimento, desenvolvimento científico e tudo mais. Isso pode ser visto na matemática, na astronomia, na medicina e outros campos também. Era um império, era uma monarquia religiosa, né? Um governo religioso, uma teocracia, em que o governante, o líder supremo, era considerado um enviado dos deuses. E por isso ele exercia o poder. O nome dele era Halak Unik. Não sei se é assim que fala, mas é o que a gente tem para hoje. Na número 5, sobre o padrão tecnológico dos maias. O que a gente pode falar mais sobre esse conhecimento científico que eles tinham? A gente pode falar em dois campos especiais. Na matemática, em que a sua habilidade com a geometria acaba ajudando os maias a desenvolverem pirâmides ou obras que vão manusear as águas e tudo mais, como barragens e diques. E são essas pirâmides que eles vão utilizar como templos em homenagem aos deuses. Muito parecido com as pirâmides do Egito, né? que naquela área, no entanto, eram como se fossem túmulos, né? Tumbas. Agora, em outro campo além da matemática, temos a astronomia, que tem uma relação muito próxima com a matemática, inclusive, né? E qual que é a importância da astronomia aí? Que com a astronomia, com a ajuda dos astros, das estrelas, eles conseguiram desenvolver um calendário próprio. E através desse calendário, os maias também ficaram conhecidos por criarem profecias. Tanto que uma das mais famosas era uma profecia do calendário maia que dizia que o mundo iria acabar em 2012. Já passaram-se quase 8 anos e o mundo está aqui ainda, né? Se bem que esse ano ele está meio bizonho, meio mal das pernas, mas acredito que tudo vai passar. Na número 6, agora, sobre os incas, né? Temos dois exemplos de classe aí. O Inca, que era o imperador, e os Ailus, que eram os camponeses. Vamos falar sobre eles agora. Os Incas, minha gente, eles acreditavam que o seu imperador, o seu líder supremo, era um descendente direto do Deus Sol. E tanto o Deus Sol como o líder eram chamados pelo nome Inca. E por isso, esse líder, essas lideranças, tinham o poder de administrar a civilização e comandar o exército do império. Agora, se o Inca está no topo da hierarquia, está no topo da sociedade, quem vai estar na base trabalhando e sustentando as demais? Serão os Jailus, que representavam os camponeses responsáveis pela produção agrícola do Império Inca. São esses camponeses que acabam sustentando o luxo e a riqueza da elite. Mais ou menos como os servos lá na Idade Média que a gente falou no passado, né? Que acaba sustentando a nobreza feudal. A gente vai falar mais sobre isso nas nossas aulas seguintes. Página 64 agora. Repara que tem um exercício ou outro que a gente não está fazendo, porque não são exercícios interessantes para a gente. O livro ele nos dá muita pouca informação para a gente poder responder eles, sabe? Então é melhor a gente focar em alguns exercícios mais especiais. E nesses que não estão sendo muito interessantes para nós, vocês podem fazer em casa e se tiver alguma dúvida, é só falar comigo que a gente fala aqui na videoaula ou pelo Zoom, tá bom? Mas voltando. Na número 4, tem um textozinho aí sobre a questão de gênero, né? E no final ela diz o seguinte: nesse sentido, reflita e discorra, ou seja, explique, comente, né, a situação da mulher nos reinos africanos. Como a gente falou, a mulher, em muitas sociedades africanas, ela era valorizada por causa da fertilidade. Mas essa valorização
nem sempre era algo positivo para as mulheres. Por quê? Se elas eram valorizadas simplesmente porque eram férteis e geravam novas vidas, muitas vezes essas mulheres eram entendidas como se fossem propriedade dos homens. E por serem propriedades, nesse raciocínio machista que eles tinham, por serem sociedades, muitas vezes, propriedades, desculpa, por serem propriedades, muitas vezes essas mulheres acabavam sendo raptadas, sequestradas, inclusive as crianças, para que desde cedo elas pudessem ser exploradas para a geração de novas pessoas, né? Nessa questão da fertilidade que a gente já discutiu bem em sala de aula. Agora, continuando. Entrou um bichinho. Continuando. Na questão 5. Comente sobre a religião praticada nos reinos africanos. Tá. A gente falou sobre a religião de uma maneira muito ampla, tá? Porque a África ela é riquíssima em religiosidade de culturas distintas, diferentes. Então não tem como a gente ficar focando em todo aspecto cultural de sociedades que a gente viu. Então, de uma maneira muito ampla, como a gente pode falar da religiosidade do continente africano? Muitos desses povos eram politeístas, ou seja, acreditavam em várias divindades diferentes. Tá? E o que eles tinham em comum? Que muitas divindades estavam ali representando fenômenos da natureza. E outra característica importante era que toda essa dinâmica religiosa, quase toda, né, vai acreditar na vida após a morte. Então, muitas vezes, os familiares, quando morriam, eram enterrados juntos de seus objetos pessoais. Para ficar bem simples de lembrar, de saber, é só você lembrar da sociedade do Egito Antigo, em que o cara virava uma múmia, né? E era enterrado, o faraó era enterrado com seus pertences, tá? Tudo mais. E o Egito Antigo fica no continente africano. Então não é algo novo que a gente está falando aqui. A gente já falou isso ano passado, né? Entre outras sociedades também vão fazer isso. Agora, passamos para os exercícios de múltipla escolha, tá? Vamos ver, vamos ser bem breve aqui. O número 1 fala sobre as frases aí. Quais frases estariam corretas? Sobre os indígenas encontrados pelos espanhóis no continente americano. Número 1. A maioria era constituída de grupos tribais em estágios diversos de desenvolvimento, nômades ocidentais. Certo. Temos tantas sociedades coletoras e caçadoras que estariam mais próximas do nomadismo, dos povos nômades, como também os grandes impérios agrícolas, incas, maias e astecas, que estariam mais próximos, que são sociedades sedentarizadas. Então, tá certo. 2. Astecas e incas constituíam verdadeiras civilizações com estruturas políticas e sociais complexas. Acabamos de falar sobre isso aqui, né? Então a 2 também está correta. 3. No caso dos maias, a sedentarização possibilitou a constituição de uma sociedade agrícola e o surgimento das cidades. Tá? Mais ou menos o mesmo processo que acontece nas outras sociedades. A agricultura é desenvolvida e, a partir dela, os povos se sedentarizam, se desenvolvem e por aí vai. Não é nada novo isso que a gente está falando aqui. Né? Número 4. Predominavam as comunidades de guerreiros que dividiam com os sacerdotes a posse das melhores terras. Nem sempre é o caso, tá? Quem controla esses impérios serão os líderes supremos, o Inca, aquele outro lá de nome esquisito que eu falei do Império Maia, e no Azteca também. Agora, se eu não me engano, no Azteca eram 2, mas eu vou conferir isso depois. Nas sociedades coletoras de caçadores, a gente vai ter, no caso dos índios tupis guaranis, o pajé, que não necessariamente o pajé está em pé de igualdade com e me troquei aqui, desculpa. No caso, a gente tem o cacique. E nem sempre o cacique está em pé de igualdade com o pajé. Então, geralmente, o cacique no topo e o pajé abaixo do cacique, né? Isso no caso dos tupis guaranis. Então, eles não estão nesse pé de igualdade que eles vão dividir as melhores terras e tudo mais. Então, não é algo que existe predominantemente em todas as civilizações indígenas do continente americano, tá? Então, a 4 está errado. Então, número 1, letra certa, letra D. Página 67. Pulamos já o número 2 e vamos para o número 3.
Como consequência dos descobrimentos marítimos, grandes quantidades de ouro e prata foram levadas para a Europa pelos espanhóis, originárias de obras de arte e minas de povos vencidos, principalmente dois. Quais são os dois grandes impérios que vão ter grandes reservas de ouro e prata? Lembra da cidade de Eldorado, que eu até tentei colocar um filme à disposição para vocês, só que como a gente falou no Zoom hoje, o Google acabou tirando o filme da pasta. Tá? No caso, temos as sociedades incas e astecas, tá bom? Essas demais, elas não têm relação com esse mito do Eldorado, com essas grandes reservas de ouro e prata. Número 4. Sobre a relação entre nativos e brancos na história da América, podemos dizer que, ou seja, o que vai vir desse contato entre índios, entre nativos e brancos, né? Letra C. O contato entre nativos e brancos na América Hispânica, ou seja, na América Espanhola, foi bastante violento. Como prova, o genocídio indígena realizado pelos espanhóis nas áreas dos atuais Peru e México. Então, é só você ver o quanto de índio a gente vê hoje na sociedade americana. É muito raro, por exemplo, no Brasil. Você não vê com frequência pessoas que são descendentes de etnias indígenas andando pelas ruas. E se você for nos Estados Unidos, já é menos gente ainda. Por que que isso aconteceu? Não foi de uma hora para outra. Eles não foram embora daqui, os nativos. Não. Eles já acabam sofrendo um processo de violência cultural, de violência física muito forte. Então, essa é uma consequência desse contato entre o europeu branco e o indígena nativo, né? Então, 4, letra C. Número 5. Acerca das altas culturas pré-colombianas, não é correto afirmar que, letra C, a utilização da escrita pelos governantes representou um notável impulso à centralização do poder, como comprovam as listas reais incaicas grafadas no dialeto andino quipu e os tratados políticos maias e astecas, tá? Vamos lá. Ué, estranha essa questão, hein? Seria justamente o contrário, mas essa eu vou ter que pesquisar com calma. Vamos fazer o seguinte, essa número 5 eu vou comentar na nossa aula do Zoom, porque eu estou achando ela muito estranha. Vou ter que analisá-la com mais calma. Vou deixar até em verdinho aqui, para a gente poder ver depois com calma, tá? Que aí estaria sendo a resposta incorreta, mas vamos continuar. Nem sempre a gente tem a resposta pronta, né? A vida é feita de imprevistos. Página 68, número 7. Estávamos na 5, vamos para a 7. A civilização asteca tinha por centro a região que hoje corresponde a B, C, D ou E. Ao México, é o único que está ali na América do Norte, chegando próximo da América Central. Então a gente tem México, tá? No litoral pacífico dos Estados Unidos temos aqueles índios das sociedades coletoras de caçadores que a gente mencionou. Tá? Não sei se eram os Sioux, mas acho que é um outro ramo indígena. E Peru e Venezuela temos os Incas do Caribe, uns povos ali relacionados aos maias. Tá? Continuando. Número 8. E a 8 é uma questão difícil. A língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras, convenha saber. Não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto conta nem peso, nem medida. Esse é um relato de Pedro de Magalhães Gândavo, de 1576, ou seja, naquele século das grandes navegações ainda, né? Sobre a ausência dessas letras nos dialetos indígenas, tá? Do Novo Mundo, que ele se refere aos índios de aqui. O que isso mostra para a gente de acordo com esse relato? Incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Por quê? Porque quando esse cara ele faz esse relato dizendo que os índios não têm essas letras na sua língua, e por isso não teriam fé, nem lei, nem rei, seriam povos primitivos, ele está interpretando de uma forma errada a cultura que ele está se relacionando ali dos indígenas. Então, essa ignorância do português
faz com que ele interprete de forma errada a língua dos caras e acabe vendo através da sua própria língua, no caso, o português de Portugal. É um pouco daquele eurocentrismo que a gente já conversou, do cara ficar, do europeu, colocar a Europa acima de tudo, no centro de tudo, no centro das discussões, do centro da intelectualidade e tudo mais. Então, é esse eurocentrismo que faz com que esse cara aí não consiga entender que para os índios está tudo certo não ter F, nem L, nem R. Eles conseguem se desenvolver bem até sem essas letras. Não é importante para eles ela. Devem, e se existirem, tem outro significado e tudo mais. Tá? Então, número 8, letra D. Essa era uma questão bem complicada. Número 9. A gente já está acabando, né? Falta 9 a 10. Então, é uma questão de verdadeiro ou falso. E o textozinho aí fala sobre o horário europeu sobre a África. Então, muito daquele eurocentrismo que a gente falou agora na outra questão, né? Sobre os debates atuais das relações étnicas no Brasil. B para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Primeira frase. O resultado sociopolítico dessa visão estereotipada ainda hoje pode ser observado em relação à população afro-brasileira. Ou seja, é você ter casos de pessoas que entendem que a cultura afro-brasileira seria inferior do que a cultura europeia, por exemplo, ou que os povos afro-brasileiros, é uma visão altamente racista, claro, seriam inferiores aos outros povos de outras etnias europeias, ocidentais e tudo mais. Então, é essa estereotipação? Eu não sei se é assim que fala. É esse estereótipo que acaba, que ainda é observado hoje em dia. Então, a primeira letra de verdadeiro. Segundo, os conflitos raciais resultam de estereótipos sociais e não de científicos. Isso é claro, gente. Se a gente for pela ciência, a gente vai ver que todo mundo é igual. Pô, no máximo, há poucas diferenças quanto a características genéticas, por exemplo, tom de pele, disposição, né, não dos ossos, mas genes que levam à altura, cor dos cabelos e tudo mais. Mas se a gente interpretar o racismo quanto processo histórico, a gente vai ver que ele nasce por causa de estereótipos sociais que são construídos ao longo da história. Tá? Não é porque a pessoa é diferente de uma cor de pele, tem um tipo de cabelo e tudo mais, que ela é diferente de você. A ciência não comprova isso pra gente. Todos são iguais, todos têm a mesma capacidade intelectual, física e tudo mais. Então isso, tá? Então a segunda frase ela também está correta, porque esses problemas raciais eles vêm de estereótipos sociais, de visões de ignorância e tudo mais, que a gente vai falar ainda durante um bom tempo nas nossas aulas. Último aí. Um indivíduo etnocêntrico que crê na superioridade de etnias não tem capacidade de observar outras culturas nas próprias condições em que elas se mostram. Tá? Indivíduo etnocêntrico, né? Exatamente. Então, o cara que é etnocêntrico, ele pensa os povos diferentes dele como inferiores. Ele utiliza o seu próprio povo, a sua própria etnia, a sua própria cultura como a ideal. Então, todos que são diferentes, ele vai ver de uma maneira preconceituosa. Às vezes, e isso acontece muito com as pessoas de hoje em dia que acabam valorizando muito a cultura nórdica dos vikings e tudo mais, que não é uma cultura que é do cara, por exemplo, o cara, um brasileiro que acaba falando, nossa, a cultura nórdica é a melhor cultura do mundo. E a cultura não é dele, é diferente dele, ele coloca ela no pedestal como se fosse infinitamente melhor do que a tradição que ele tem nacional, né? Então, é uma outra maneira de você ser uma pessoa etnocêntrica, mas é você ser etnocêntrico com a cultura dos outros, né? Então, tem duas maneiras disso acontecer, de você colocar sua cultura como melhor ou colocar de outro como melhor. Tanto uma como outra está errada, as culturas são apenas diferentes, não existe uma melhor do que a outra, né? Existem sim, análises que a gente tem que fazer de forma crítica sobre elementos culturais que podem ser estranhos para a gente. Por exemplo, a gente analisar uma tribo
indígena no passado, e essa tribo era canibal, por exemplo, praticava o canibalismo. A gente tem que entender por que, que havia essa característica. E não já marcar que por eles terem sido, essa tribo em específico ter sido canibal, eles já eram mais selvagens ou primitivos e por aí vai. Isso seria uma análise errada. Tá? Então, número 9, a letra certa, a letra A. As três estão verdadeiras. Página 69, número 10, a nossa última de hoje. Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus, durante o período analisado, século XVI, né, são reveladoras da compreensão da superioridade étnica acerca das populações dos territórios conquistados. Espera aí, deixa eu dar uma lida no texto aqui rapidinho. Não seria compreensão da superioridade étnica. Seria justamente o contrário. Seriam os europeus dizendo que essas pessoas seriam inferiores, não superiores aos europeus. Tá, essa eu vou dar uma olhada se eu copiei ela errada aqui ou se ela está com algum defeito na questão, porque na verdade essa letra C ela faria sentido se falasse compreensão da inferioridade étnica das populações dos territórios conquistados. Porque é europeu dizendo que o índio, que o nativo, ele seria inferior a ele e não superior, tá? Vamos dar uma olhada nessa aqui também, tá? E essa eu não vou botar em verde não, porque essa acho que foi só um erro de grafia aqui da questão. Depois eu vou olhar com calma. Mas basicamente é isso por hoje, tá, gente? Como eu falei no Zoom, terça-feira a gente volta. Alguns exercícios agora faremos pelo Zoom. E talvez não semana que vem, já que semana que vem eu começo a nossa videoaula de Renascimento. Mas talvez eu volte em algum capítulo para a gente corrigir alguma coisa, tá? E é isso. Qualquer dúvida sobre a matéria, sobre o trabalho, estou ansioso por esses trabalhos, ou sobre a prova, é só entrar em contato, tá bom, gente? Eu vou ficar por aqui. Nos vemos semana que vem, tá? Tchau, tchau.